Crianças, adolescentes, venham cá para frente. Meninos e meninas, venham cá para frente. Se organizem aqui no nome de Jesus. O que é que vai acontecer, igreja? O pessoal que apresentou hoje de manhã, eles disseram, não, a gente não pode deixar isso aqui só agora de manhã, não. Toda a igreja precisa receber. Amém? Quem quer receber do Senhor? Amém. Então, glória a Deus. Então, eles disseram, a gente vai apresentar à noite também. Eita, glória. Então, preparem seus corações. Preparem, porque foi algo extraordinário. O Senhor fez coisas lindas. Um teatro poderoso, cheio da unção. E com vocês, o Ministério de Teatro. João, voa, voa! Peraí, rapaz, tô ocupado, ué. Ô, João, cadê a rede? Sim, já, pergunta o Thiago, ué. Tiago, cadê o Thiago? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Tiago, cadê o peixe? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Ah, assim não tá dando. Ô, João! Ai, meu Deus do céu. Ô, rapaz, esquece de eu, homem. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Pedro, Fala, mestre. joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Obedece aí. Ah, tá bom, tá bom. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede, muitos peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. E Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo a presença dEle, dá um glória bem alto. Aleluia! Às vezes nós estamos lançando a rede no lugar errado, mas nós precisamos aprender que para as coisas dar certo na nossa vida, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ele sabe onde tem um peixe, Ele sabe onde tem as pessoas, e Ele sabe de todas as coisas.
E hoje é o primeiro dia da semana e não tem nada melhor que estar na casa do Pai. Olhe para essa pessoa que está bem linda do seu lado aí e diga assim: que benção que você veio. O melhor lugar para você estar é na casa do papai, na casa do meu pai. Por isso que o salmista Davi, ele dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, mas eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa. Você não está aqui só porque você recebeu um convite, mas sim, essa pessoa que te convidou essa noite, essa pessoa foi apenas um instrumento usado pela vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 6 até o versículo 9. Deus vai falar essa noite ao teu coração. Deus vai falar essa noite ao teu coração. Glória a Deus. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então encurve sua cabeça agora. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, engrandecer o teu nome, na beleza da tua santidade, Senhor. Assim será pregada, anunciada a tua palavra. E teu Santo Espírito, Senhor, usa o teu servo poderosamente para falar das tuas grandezas, para falar do teu amor, para falar da tua palavra. Nós te apresentamos cada coração aqui essa noite, Senhor. Que a tua palavra, ela venha cair em terra boa e que produza 100, 60 e 30 por 1, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem de hoje é: ainda há esperança. Diga: ainda há esperança. Ainda que uma árvore que ela seja cortada, que corte todos os seus galhos, que arranque todas as suas folhas, e que só fique o tronco, mas mesmo assim Deus pode fazer essa planta crescer, fazer essa planta dar fruto, e fazer essa raiz dessa planta, ela crescer de uma forma extraordinária. Às vezes você chegou aqui querendo desistir, querendo parar, mas eu quero te dizer, Deus olha para você essa noite, e Ele ainda vê esperança em você. Diga: Deus ainda tem esperança em mim. Você não foi jogado aqui de paraquedas. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua casa. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em você e através de você. Por mais que você diga que as coisas não estão dando certo, que as coisas não estão avançando, mas eu quero te dizer, depois que você ouvir a palavra essa noite, você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui restaurado, você vai sair daqui entendendo qual é o propósito que Deus quer para a sua vida. Amém? Cadê Lucas capítulo 13, versículo 6? Que diz assim: dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra, inutilmente. Versículo 8.
E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, e se não, depois mandará cortar. Meus irmãos, você que já plantou árvore, ou por exemplo, eu que trabalho em empresa, ninguém vai plantar uma árvore, ou uma planta, ou algo que você queira só ver folhas. Tem muitas pessoas que plantam, na verdade, só para boniteza. Mas na verdade, nós precisamos entender que Deus colocou nós aqui nessa terra com um propósito, para nós transformar vidas, para nós gerar frutos e para nós caminhar com fidelidade e obediência a Deus. Deus não colocou nós aqui para nós vivermos de aparência. Veja que essa figueira que foi plantada no meio da vinha, ela era até bonita, uma árvore frondosa, mas Deus, ou o seu dono, ele não queria só folhas, ele não queria só os galhos, ele não queria só o tronco, ele não queria só a raiz, ele queria algo diferente. Assim como você planta um pé de uva, um pé de manga, você quer fruta. E quando você planta um pé de planta e que ele não produz nada, na verdade ele está ocupando a terra inutilmente, ele não está servindo. E se nós for analisar no Antigo Testamento, a Bíblia fala lá no livro de Levítico, capítulo 19, coloca aí, Daiane, Levítico 19, versículo 23. Quando Deus liberta o povo de Israel e passa uma palavra para Moisés, olha o que é que ele diz: e quando tiverdes entrado na terra e plantares toda árvore de comer, se vos há incircuncioso o seu fruto, 3 anos vos será incircuncioso, dele não se comerá. Versículo 24. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Versículo 25. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que eu quero que você entenda aqui? Quando Deus libera essa palavra para Moisés, quando o povo entrar, que o povo foi escravo e foi liberto, o que é que Deus disse? Olha, vocês vão plantar árvores, fruta, e quando essa planta ela der fruta, o 1º ano você não vai colher, porque essa fruta ela é incircunciosa, ela não vai servir para você. Quando for também no 2º ano, você não vai colher essas frutas, também ela vai ser circunciosa para você. E assim sucessivamente, no 3º ano também você não vai comer dessa fruta, porque ela é uma fruta incircunciosa, ela não vai servir. E durante esse período de 3 anos, a árvore produzia, e ela, quando chegava o ciclo da produção, as frutas amadureciam, e aquelas frutas elas caíam no solo, e ali elas amadureciam ali no solo, e elas serviam como esterco para aquela planta. Ela servia como adubo, ela servia como nutriente, isso é, a planta ela ia produzir 3 anos, e durante esses 3 anos, quando chovia, aquela fruta desmanchava e ali ela descia os nutrientes para a planta. Durante 3 anos,
ela trabalhava só para si. O povo de Israel não podia pegar aquela fruta. Isso é, durante esses 3 anos a planta, a própria fruta servia para ela como adubo, como esterco. E no 4º ano que ela produzia, os povos de Israel também não podiam comer as frutas dela. Porque no 4º ano, a fruta que vinha já era premissa para o Senhor. Isso era santa ao Senhor o 4º ano. Depois de 5 anos era que o povo ia comer dessas frutas. Agora imagine esse homem, desse homem da videira, que essa pé de figueira nasceu no meio das suas uvas. E aqui a Bíblia não fala que a terra era ruim, que a terra não prestava. Isso é, o defeito não estava na terra, o defeito não estava no adubo, o defeito estava o quê? Nessa figueira. Porque muitas vezes, irmão, quando Jesus ele fala por parábola, ele dá nos ensinamentos. Porque às vezes nós estamos num ambiente, e às vezes as pessoas reclamam do ambiente, reclamam da igreja, reclamam do louvor. E às vezes o problema não está na igreja e não está no louvor. Às vezes o problema está na própria pessoa. Porque essa figueira, o problema não estava no solo. E se você analisar, ela teve 3 anos, ela teve 4 anos. E quando o homem chega, ele disse o quê? Há 3 anos que eu venho aqui nesse pé de figueira para buscar fruto, e ele não encontra, só encontra o quê? Folhas. E aí onde é que está o problema? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que até se vestem bem. Tem muitas pessoas que até de aparência por fora está tudo bem. E você olha, vê e diz, está tudo bem, está bem vestido, está tudo bem aquela pessoa. Mas às vezes o defeito dessa pessoa não está nas roupas, não está nas vestes, não está no ambiente. Às vezes o defeito dessa pessoa está dentro da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso, as pessoas vivem isso. Mas nós precisamos entender que Deus colocou eu e você com um objetivo aqui nessa terra. Não foi para produzir folhas, não foi para produzir caule, madeira, galhos. Deus colocou eu e você aqui nessa terra com um objetivo. E esse objetivo está lá em João 15, versículo 8. Coloca aí, Dai. João capítulo 15, versículo 8. Deus espera de mim e de você que nós geremos frutos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos, e assim serão o quê? Esse é o objetivo meu e seu aqui nessa terra, irmão. O objetivo que Deus quer para mim e para você é para que nós possamos produzir frutos. Agora eu queria que você olhasse no seu profundo. Quais são os frutos que você está produzindo no reino espiritual? Quais são esses frutos que você está produzindo? Analisa direito. Deus colocou você aqui com o objetivo de você produzir muitos frutos. E assim será reconhecido os que são os seus discípulos. Mas eu te pergunto essa noite, quais são os frutos que você está produzindo no reino espiritual? Qual o seu testemunho?
No versículo 6, irmão, o dono da vinha plantou a figueira com um propósito: produzir frutos. Da mesma forma, Deus nos chamou para frutificar. Deus não procura apenas aparência. Deus não procura apenas aparência. Deus procura pessoas fiel e obediente para fazer o quê? Para obedecer a sua palavra e assim já ser discípulo do Senhor. O Senhor nos levantou, nós colocou nós nessa geração para nós ser pedra de tropeço, pedra de escândalo. Deus chamou nós e Ele sabe nós, e Ele conhece nós. Que o objetivo que Ele tem para nós é nós gerar frutos, é nós ganhar vidas para o reino de Deus, é para nós dar um bom testemunho, não é para nós vivermos de aparência. O que imagina, irmão, uma árvore cheia de folhas, e você chegar lá naquela árvore, só ter folha, só ter galho, e não ter nada de fruto. Isso é, Deus chamou eu e você para nós gerar frutos. Diga: eu estou na videira verdadeira, e eu vou produzir frutos, frutos de excelência. A esterilidade espiritual entristece o coração de Deus. Isso é, irmão, durante 3 anos, o dono procurou frutos e nada encontrou. Isso é, aquela figueira, ela teve tempo suficiente, irmão, para produzir frutos. Aquele período de 3 anos, irmãos, era suficiente para aquela figueira ela produzir frutos. Aí você olha para a sua vida hoje, e você não tem só 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, nem 4 anos, nem 5 anos. Isso é, se Jesus voltar hoje, quais serão os frutos? A Bíblia diz que quando chegar aquele grande dia, nós vamos receber galardão lá no céu. E o galardão que nós vamos receber lá no céu, um dos galardões que nós vamos receber lá no céu, é das almas que nós temos ganhado para o Senhor. Isso é, Deus tem te dado muita oportunidade para você se arrepender, para você andar alinhado com a palavra. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer ver você crescendo, avançar. Deus sempre quer o melhor de Deus para você. Coloca aí 2 Pedro 3:9. Aleluia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam ao contrário. Ele é o quê? Paciente ou longânimo com vocês, e não quer que ninguém pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Tem muitas pessoas que não estão gerando fruto, porque falta o arrependimento, porque ainda guarda mágoa no coração, porque ainda não conseguiu perdoar. E tem muitas pessoas que não estão conseguindo produzir fruto, por isso a amargura tem tomado conta do coração dessa pessoa,
o arrependimento que essa pessoa precisa para a sua caminhada, a sua história continuar. E às vezes você precisa voltar lá atrás, fazer o caminho de volta, porque Deus é longano para que você se arrependa. E muitas vezes você quer avançar, você quer crescer, você quer que as coisas dê certo na sua vida, mas o ódio tem tomado de conta, a raiva tem tomado de conta, o rancor, não conseguir perdoar. E um dos pecados que vai deixar muitas pessoas fora do céu é o quê? Se você não perdoar, você também não será perdoado. Isso é, Deus é longano para comigo e com você, para quê? Para que nós se arrependam. Pedro, quando pegou lá naquele tempo para milhares de pessoas, o que foi que as pessoas chegaram para Pedro? E nós, apóstolos, e demais, o que nós fazemos? O que é que o apóstolo Pedro disse? Cada um de vocês se arrependam e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Isso é, o arrependimento, ele ainda é uma chave de transformação para a vida do ser humano. Isso é esse tempo que essa figueira passou, irmão. Nós temos mais tempo. Deus espera mais de nós. Mas se você não estiver nessa videira, se você não estiver alinhado no Senhor, se você não estiver edificado sobre a rocha, irmão, as coisas não dão certo na sua vida. O que é que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Se vós permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em vós, ele diz, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Mas ele também diz, porque sem mim nada podereis fazer. Às vezes você não está conseguindo vencer porque você está lutando só. Às vezes as batalhas estão mais difíceis porque você está lutando só. As coisas não estão dando certo porque você está lutando só. As coisas não estão avançando na sua vida porque você está avançando só. Você quer lutar só, você quer decidir só. Mas Deus, essa noite, Ele te convida. Ele diz lá em Êxodo 14:14, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Isaías 45, Ele diz, é eu que vou adiante de vocês. Isso é, tudo na minha e na sua vida, ela só vai alinhada, ela só vai dar certo. As promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa estar alinhado com a videira. Então o que é que acontece? Aquele homem, ele espera daquela figueira, que aquela figueira produza o quê? Frutos. E quando ele chega lá, para pegar fruto naquela figueira, ele não encontra. E qual é o desejo daquele homem? Ele disse, essa árvore, ela está o quê? Ocupando a terra. O que é que ele diz? 3 anos eu já venho nela e não procuro nada, e não acho nada. Isso é, essa árvore, ela está o quê? Ocupando a terra, inutilmente. Aí o que é que ele diz? Então corta. Ele manda o homem cortar, porque aquela árvore estava naquela terra inutilmente. Amém? Isso é, a graça de Deus e a misericórdia de Deus para comigo e com você é longânimo, porque Deus ainda dá oportunidade para você. Deus ainda dá tempo para você. A misericórdia de Deus e a graça de Deus, ela nos abrange com uma vontade e com um poder soberano. Isso é, Deus ainda espera de mim e de você produzir frutos, e não só folhas, e não só galhos. Deus espera de mim e de você sempre o melhor. A graça de Deus nos concede mais uma oportunidade. Isso é, o agricultor diz, Senhor, diz bem assim, Senhor, deixa ainda este ano, que isso é,
Que linda demonstração da graça de Deus. Antes do julgamento, Deus oferece arrependimento. Antes da sentença, Deus oferece misericórdia. Isso é, enquanto há vida, ainda há esperança. Isso é, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, irmão. A Bíblia diz que você tem mais valor para Deus do que o mundo todo. Isso é, você é diferente dessa pessoa que está do seu lado. Deus ama essa pessoa que está do seu lado. Deus ama essa pessoa que está do outro lado que você está aí. Mas você é diferente das outras pessoas. Deus olha para você com um olhar soberano, com um olhar misericordioso. Isso é, Deus ainda te dá uma oportunidade essa noite para você mudar a sua história. E isso só depende de você. Isso é, quando o homem disse, corta, que ela está ocupando a terra inutilmente, o homem disse, meu Senhor, me dá mais um ano. Tem muitas pessoas não só pedindo um ano, mais 2 anos. Daqui para o ano que vem eu mudo. Quando eu tiver mais velho eu mudo. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Ei, irmão, se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é, o homem, ele ainda deu tempo. Ele disse, me dê mais um ano. Aí o que é que ele diz? Aí eu vou cuidar. Isso é, ele pediu aquele ano, aquele tempo. Para quê? Para ele estercar aquela figueira. Para ele adubar aquela figueira. Para ele cuidar com mais amor daquela figueira. Isso é, irmão, Deus tem cuidado de você. Deus tem colocado pessoas extraordinárias do seu lado para cuidar de você, para incentivar você, para cuidar de você, para se preocupar com você, para ensinar você, discipular você. Deus se colocou aqui com um objetivo, irmão, para você ser cuidado, para você ser discipulado, para você. Tem tantas pessoas que chegou aqui, irmão. Eu fui um deles, com um casamento destruído, minha família, mas aqui eu fui cuidado, mas aqui eu fui discipulado, aqui eu fui amado, aqui eu fui cuidado com todo carinho. Mas esse cuidado que eu recebi, esse amor que eu recebi, ele precisa ser passado para as outras pessoas. Deus não cuidou de você, amou você, salvou você com um objetivo, irmão, só em você. Quando Deus olha para você, Ele vê mais outra pessoa. Quando Deus chamou você, Ele não pensou só em você e toda a sua família, porque a Bíblia diz que nós seremos abençoados até a 3ª e 4ª geração. Isso é, quando Deus salvou você, quando Deus libertou você, quando Deus restaurou você, a sua descendência não será mais a mesma. Eu não sei se você está me entendendo. A sua descendência não será mais a mesma. A maldição que Deus quebrou na sua vida, ela será quebrada até a 3ª e 4ª geração. Vidas serão transformadas por causa da sua vida. Vidas serão transformadas através da sua oração. O seu testemunho transformará vidas. Ei, você não caiu aqui de paraquedas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. E é o quê? É para você gerar frutos. Porque vai chegar um dia, para mim e para você, que assim como aquele homem chegou diante daquela figueira para procurar fruto, vai chegar um dia também que Jesus vai vir para mim e para você,
ele vai procurar os frutos. Ele não vai procurar folhas, irmãos. Ele não vai procurar galhos, caule. Ele vai procurar frutos. E Deus está falando contigo essa noite. Para mudar a tua família, tu precisa primeiro mudar você. Para mudar a tua casa, primeiro você precisa mudar você. Chega de viver de aparências, irmão. Para aqueles homens, aquela árvore estava bonita. Ninguém planta árvore para fazer sombra. Nós plantamos árvore para colher fruto. E Deus colocou eu e você aqui com esse objetivo. Para nós produzirmos o quê? Para nós produzirmos o quê? Frutos. Então, enquanto há vida, há esperança. Então, irmão, Deus trabalha em nós para produzirmos fruto. Aí a Bíblia diz no versículo 8: e eu cavei ao redor dela e adubarei. O agricultor cuidaria da figueira. Assim também Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes vem lutas, irmãos, e são permitidas por Deus. Às vezes permite correções. Às vezes usa sofrimento para nos fortalecer a nossa fé. Tudo isso faz parte, irmão, do cuidado de Deus. As dificuldades muitas vezes são adubo que Deus usa para conduzir ou para produzir frutos em nós. Às vezes dói, irmão. Eu que trabalho com manga, já vai fazer quase 30 anos que trabalho com manga. E às vezes nós colhemos de uma planta e na verdade esperamos mais dela. E às vezes ela não produz o tanto que é para produzir. Às vezes o preço não é aquilo estimado. E às vezes gastamos muito, porque toda plantação você tem um custo. E o ciclo da manga para você colher, ela geralmente é 8 meses. Às vezes você vai no supermercado e às vezes você vê aquela fruta bem bonita, né? Com vontade, você compra, você come. Mas você não conhece o trabalho, os tratos culturais para aquela manga produzir. Você tem de podar, você tem de adubar, você tem de irrigar, você tem de dar um período para ela, você tem de cuidar dela direitinho, você tem de fazer os processos tudo direitinho. Para aquela manga chegar ao consumo, irmão, você já tem feito muitas as coisas com aquela planta. E chega às vezes que a área não produz mais o que era estimado para produzir. E quantas áreas de manga, irmão, nós tivemos de arrancar ela todinha. Nós tivemos de arrancar ela todinha e nós plantamos outra. Isso é, nós arrancamos uma que estava produzindo mais pouco, plantamos outra, e a outra produziu mais. Mas às vezes você não vê o trabalho que dá para cuidar, o trabalho que dá, e falando de pessoas, o trabalho que dá para cuidar, o trabalho que dá para evangelizar, o trabalho que dá para convidar, o trabalho que dá para discipular. Imagina um líder de PG esperando você lá na sua casa, para você ensinar, para você cuidar, para você discipular, para você ensinar a palavra, esperando
você prepara a mensagem, você prepara um ambiente, você prepara a sua casa para receber as pessoas, para ensinar, para discipular, para cuidar, para amar. E você não vai. Imagine o cuidado que Deus tem para com você. Imagine. Pagamos uma pessoa para fazer a limpeza da igreja. Mas não é só limpeza. Tem essa linha das crianças que precisa de cuidado, precisa de professora. Tem um ministério de louvor que precisa se preparar para estar aqui, passando a mensagem, passando o louvor, para atrair a adoração. Aí tem as pessoas que cuidam da cadeira, tem pessoas que cuidam do público, tem pessoas que cuidam da mídia, tem pessoas que cuidam do som, tem pessoas que cuidam da transmissão, tem pessoas, todo esse preparativo para receber você aqui, com todo amor e carinho, com os dentes abertos quando você chega, e triste quando você não vem. Isso é, você que chegou aqui, irmão, sentou na cadeira, está aqui esperando a palavra, esperando o louvor. Você não sabe o que é que acontece antes. Para essas cadeiras estar limpas, para esse ambiente estar limpo, para esse lugar estar adequado para você receber a palavra. Isso é, irmão, o melhor lugar para nós estar e nós cuidar é da casa do papai. Para nós vir adorar, para nós vir louvar, para nós vir exaltar o nome do Senhor. Esse ambiente, esse lugar é preparado, irmão, para receber você, para discipular você, para amar você, para cuidar de você. Isso é, irmão, você precisa de cuidado, você precisa de amor. E você passa por todos esses processos. Mas depois que você é cuidado, depois que você é discipulado, depois que você é ensinado, você precisa passar isso para as outras pessoas. Isso é, irmão, a igreja não é do pastor José. A igreja é de Deus. E a igreja é de Deus, irmão, e ela precisa da sua força. Ela precisa de você. Irmão, o que é que eu posso ajudar? Quando eu cheguei aqui na igreja, pastor, o que é que eu preciso ajudar? O que é que eu preciso fazer? Eu trabalho 24 anos numa empresa, irmão. Gosto de trabalhar lá. Mas não tem coisa melhor do que você trabalhar para Deus. Aqui é diferente. O lugar é diferente. O ambiente é diferente. E isso é gratificante, irmão. Nós precisamos entender que nós precisamos compreender que nós precisamos gerar frutos. Deus chamou nós e você com esse objetivo, não para nós envergonhar o evangelho, não para nós produzir só folhas, ramos. Deus chamou eu e você com esse objetivo. Deus chamou eu e você com esse objetivo para nós gerar o quê? Fruto. Para nós gerar o quê? Frutos. Quinto e último. Deus espera de mim e de você uma resposta. E qual será a sua resposta essa noite? Você está fazendo o que Deus te chamou? Você é uma árvore frutífera? Como é que está o seu testemunho? Como é que está a sua vida espiritual? Como o seu marido tem olhado para você? Como o vizinho tem visto você? Como a sociedade te vê? Eles te vê como árvore frutífera? Como
como homem de caráter ou mulher de caráter. Eles olham para você e eles veem a presença de Deus na sua vida. Eles olham você e veem um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eles olham para... As pessoas olham para você e veem como. Porque tem muitas pessoas, irmão, que são bonitas por fora, mas por dentro não tem nada de boniteza. A boniteza minha e sua não está nas nossas vestes, irmão. Está no coração quebrantado, no coração íntegro. Porque Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Deus, Ele não trabalha com aparências, irmão. Deus trabalha no profundo. O que é que no versículo 9 diz? Se der fruto o quê? Bota aí, daí, o versículo 9. O que é que o versículo 9 diz? Talvez dê o quê? No futuro. Caso contrário, o que é que ele está dizendo? Se a pessoa, porque Deus, Jesus falava de parábola, e ali é para mim e para você. E o que é que ele está dizendo? Se der fruto, o que? Fica. Mas se não der fruto, o que é que acontece? Não fica. O que é que João Batista falou? Pois está posto o machado aonde? O tronco da árvore. Toda árvore que não produzir fruto será o quê? Arrancada e o quê? E lançada aonde? No fogo. A graça não elimina a responsabilidade. Deus é paciente e te espera. O arrependimento, Ele espera de você o arrependimento, a mudança e o crescimento espiritual. Hoje é tempo de produzir frutos, irmão. Frutos dignos de arrependimento. Te pergunto essa noite: você tem produzido fruto? Você tem produzido fruto? Sua vida glorifica a Deus? A figueira estéril, irmão, nos ensina que Deus é paciente e misericordioso e cheio de graça. Mas também nos lembra que essa graça deve produzir transformação. Hoje é dia de deixar Deus cavar a terra do nosso coração, remover aquilo que impede o crescimento e produzir frutos que permaneçam. Gálatas 5:22, Dai. Gálatas 5:22. É isso que precisa ser gerado em você. Os frutos que Deus quer gerar dentro de você, esses frutos aqui, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E a Bíblia diz no versículo 3: contra essas coisas não há lei. O que precisa ser gerado no seu coração é isso. Porque vai chegar um dia, irmão, que assim como aquele senhor chegou ao dono daquela, ao seu servo, ao seu trabalhador, e chegou lá naquela figueira e não tinha frutas, vai chegar um dia, irmão, que Jesus, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, irmão, Ele vai dizer: cadê os talentos que eu te dei? Cadê o testemunho que era para você dar? Vai chegar um dia que aqueles portões celestiais vai ser abertos e o Senhor vai estar lá para te encontrar. Se você foi uma árvore frutífera, Ele vai olhar para você e vai te dizer: servo bom e fiel, tu fosse fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito.
Deus não chamou você aqui, irmão, só para você ocupar a terra. Deus não colocou você aqui para estar vivendo de aparência, vivendo de máscara. Deus te chamou aqui com um propósito, para você mudar a sua vida e mudar a vida dos outros. Esse é o propósito que Deus tem para mim e para você. Aonde você chegar, irmão, o ambiente tem de mudar. Aonde você trabalhar, você tem de ser uma pessoa de exemplo de caráter. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Se as pessoas estão olhando para você e não vendo Cristo em você e vendo você, você precisa mudar. Você precisa de mudança. Você precisa de transformação. E a verdadeira transformação, ela só vem a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida a Jesus. Quando você está se achando, é eu que faço, é eu que domino, o orgulho está tomando de conta. Mas essa noite Deus quer que você arranque o orgulho que está dentro de você e deixe de aparecer você, e que apareça não você, mas apareça o Deus que você serve. As pessoas precisam olhar para você e não ver outra pessoa. Eles precisam olhar para você e ver Cristo dentro de sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei quais são os frutos que você tem produzido. Eu não sei se o Senhor fosse em você hoje, se você tinha frutos. Mas nunca é tarde, irmão, para recomeçar. Nunca é tarde para você mudar. Nunca é tarde para você transformar. Nunca é tarde para você começar uma nova história. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17: pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fique de pé, porque essa noite o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Eu sou como árvore plantada junto ao O Senhor quer fazer algo extraordinário na sua vida essa noite. Eu vou descer. Eu vou descer. Darei frutos. Eu não sei como é que está o seu coração essa noite. Darei frutos de arrependimento. Eu não sei qual é os frutos. Darei frutos. Eu não sei qual é os Darei frutos. frutos de arrependimento. Eu não sei o que você tem produzido. Eu não sei qual é os frutos que tem produzido. Às vezes você está produzindo só folhas, galhos, ramos. Mas essa noite o Senhor quer visitar você essa noite. Porque você não foi levantado nessa geração para produzir só folhas, só ramos. Deus levantou você nessa geração para você produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria. É isso que Ele espera de você. Ele quer transformar o teu caráter. Ele quer transformar a tua vida. E isso só depende de você. Darei frutos de arrependimento. Jeremias 29. Ele diz bem assim: eu vencei os pensamentos. Eu vencei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Assim diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vos deseja. Então me invocarei e eu irei. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Aí ele diz: aí serei achado de mim. Assim diz o Senhor. Ele te chamou com esse propósito. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua descendência. Ele quer mudar a tua geração. E para mudar a tua geração, primeiro Ele quer mudar você. Ele quer transformar você de dentro para fora. Ele quer que você faça do mesmo jeito de João. As pessoas chegaram para João e disseram: ei, João,
Eles estão batizando mais gente do que tu. Ele está fazendo mais obra do que tu, João. Aí João Batista disse bem assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixa ele crescer na tua vida. Deixa ele crescer na tua casa. Deixa ele crescer na tua família. Deixa ele crescer dentro de você. Deixa ele se manifestar dentro de você. Nunca é tarde para fazer um recomeço. Às vezes você não está produzindo fruto hoje, mas depois desse dia você vai produzir fruto, porque o Senhor, Ele te chamou com esse objetivo. Ei, você foi cuidado. Ei, você foi discipulado. Ei, você está sendo amado. E esse amor que Ele passou para você, Ele quer que você passe para as outras pessoas. Esse amor que você recebeu aqui, passa para as outras pessoas. Se alinha a videira. Se alinha a videira. Coloca a mão no seu coração. Darei frutos de arrependimento. É aí que Ele faz. É aí que Ele fala. É aí que Ele transforma. É aí que a semente é plantada. É daí que vem a transformação. É daí que vem a mudança. É daí que vem o arrependimento. É daí que Deus transforma. Não há transformação se Ele não morar aí. Aí não há mudança se Ele tiver um lugar aí, onde você está com essa mão no seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei na tua casa, cearei com ele, ele será contigo. É aí que Ele quer fazer morada. É aí que Ele quer dominar. A Bíblia diz que lá em Provérbios 4:23, de tudo que você tem e que você pode guardar, a Bíblia diz: guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. É aí que Ele quer te transformar. Ele só quer esse aí que você está pegando. Ele só quer esse coração aí. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele quer só morar no seu coração. Ele quer tomar conta desse coração. Às vezes teu coração está duro, teu coração de pedra, mas Ele tem uma marreta que esmiuça. Só Ele pode tirar o rancor e o ódio que está dentro desse coração teu. Só Ele pode te perdoar, só Ele pode transformar a tua história, só Ele pode mudar. Só Ele pode mudar o teu caráter. Só Ele pode mudar a tua vida e a tua história. Se você tiver coragem essa noite, você pode dizer assim: Senhor, meu coração não é mais meu. Eu te entrego essa noite, Senhor. O meu coração, eu abro a porta dele. Faz morada dentro dele. Agora você vai dizer: a minha vida é tua. Senhor, abre meus olhos espiritual. Eu não quero só produzir folhas. Eu não quero só produzir ramos, raízes, caule. Eu quero produzir frutos. Diga assim: eu quero produzir frutos. Então de hoje em diante, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não vou mais viver a mesma vida. Porque o Senhor entrou no meu coração e eu entreguei toda a minha vida, todo o meu coração a Ele. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder glorioso sobre a vida dessas pessoas, Pai. Transforma o Ladeiras, transforma o casamento. Pai, visita o coração dela e arranca a amargura, arranca o ódio. Aonde eles não conseguiam perdoar, que eles agora consigam perdoar.
Pai, que haja arrependimento, Senhor, no coração dessas pessoas. Pai, manifeste a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. E eu creio, Senhor, que daqui a um ano, eu creio, Senhor, que daqui a um ano, eu creio que daqui a um ano, Senhor, não será nenhum só fruto, nem 2 frutos, nem 3 frutos, será muitos frutos. A sua vida depois de hoje, ela não vai ser mais a mesma. As pessoas vão olhar para você e não vão mais ver a mesma pessoa, mas verá uma pessoa transformada. Será uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa de testemunho, uma pessoa de caráter, uma pessoa que foi transformada e lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.